Senhor, antes mesmo de abrir os lábios em oração, o nosso coração já chega cansado. Cansado de esperar, cansado de tentar entender, cansado de carregar perguntas sem resposta. Muitos de nós acordamos todos os dias com a sensação de estar parados no mesmo lugar, olhando para a frente e não vendo saída, olhando para trás e vendo portas fechadas. O medo fala alto, a insegurança tenta dominar, e a nossa mente insiste em pedir sinais claros antes de obedecer. Mas hoje, Pai, nós reconhecemos, nem sempre o Senhor trabalha do jeito que a nossa lógica exige. Há momentos em que o Senhor nos chama a confiar quando tudo ainda parece igual, a confiar quando o cenário não muda, quando as emoções não acompanham, quando o chão parece instável. E isso dói, porque gostaríamos de primeiro ver o milagre, primeiro sentir a segurança, primeiro ter a certeza e só depois dar o passo. Mas o Senhor nos ensina que a fé verdadeira nasce exatamente nesse lugar desconfortável, onde não há garantias visíveis, apenas a sua palavra sustentando o nosso próximo movimento. Hoje, nós entregamos esse coração que treme, entregamos as decisões que estamos adiando por medo, entregamos as obediências que estamos negociando em silêncio e pedimos, ensina-nos a confiar antes de entender, a obedecer antes de ver, a caminhar mesmo quando o mar ainda não se abriu diante dos nossos olhos. Que a nossa fé não seja apenas um sentimento bonito, mas uma escolha diária de confiar em quem Tu és. Se essa oração encontra eco no seu coração, escreva algo simples, como Amém, como sinal de concordância e fé viva. Pai amado, muitas vezes dizemos que confiamos em Ti, mas no fundo esperamos que o Senhor resolva tudo sem nos movermos. Queremos mudança sem confronto, resposta sem entrega, transformação sem renúncia. Hoje, reconhecemos que essa postura revela mais medo do que fé. Porque confiar de verdade significa agir alinhado com a Tua vontade, mesmo quando o coração ainda está inseguro e as mãos estão trêmulas. O Senhor conhece cada passo que temos evitado, aquela conversa que estamos fugindo, aquele perdão que estamos adiando, aquela prática que sabemos que precisa ser deixada para trás. Sabes também das orações que repetimos, mas sem disposição para obedecer ao que o Senhor já nos mostrou. Nesta hora, Pai, pedimos um coração sensível à Tua voz e coragem para responder com atitudes, não apenas com palavras. Ensina-nos que a fé não é ausência de medo, mas decisão de avançar apesar dele. Que obedecer não é sinal de força própria, mas de dependência total em Ti. Que cada pequeno passo dado em fidelidade abre espaço para o Senhor agir de forma poderosa. Não queremos mais uma fé parada, teórica, silenciosa. Queremos uma fé viva, que se manifesta no modo como falamos, escolhemos e reagimos. Hoje escolhemos sair da imobilidade espiritual. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem sentir segurança completa, decidimos dar o passo que o Senhor já colocou diante de nós. Confiamos que o Senhor honra a obediência sincera e encontra seus filhos no meio do caminho. Senhor, há dias em que a nossa alma se sente esgotada. Não é falta de fé, é cansaço acumulado. Cansaço de lutar sempre, de explicar sempre, de esperar sempre. Muitos chegam até aqui feridos por processos longos, dores que se arrastam, orações que parecem não ter resposta. E humanamente falando, tudo isso seria motivo suficiente para desistir. Mas hoje, lembramos que o Senhor não exige força perfeita, exige apenas um coração disposto a se aproximar. Quantas vezes esperamos estar fortes para agir, confiantes para nos mover, seguros para obedecer. Mas o Senhor nos mostra que a fé não nasce da força, ela nasce da necessidade. É quando reconhecemos que não damos conta sozinhos que damos o passo mais verdadeiro em direção a Ti. Mesmo fracos, mesmo inseguros,
Mesmo com dúvidas, escolhemos nos mover, porque sabemos que o Senhor está no centro da nossa esperança. Pai, visita agora aqueles que se sentem pequenos demais, cansados demais, quebrados demais. Lembra-os de que não é a intensidade da força que move o seu coração, mas a sinceridade da entrega. Ensina-nos a não esperar o momento ideal, porque o momento da fé é agora. Que aprendamos a nos lançar em Ti exatamente como estamos, sem máscaras, sem promessas vazias, apenas com confiança simples. Hoje dizemos: não vamos parar por causa da fraqueza. Não vamos recuar por causa do medo. Vamos continuar caminhando, mesmo com passos lentos, porque sabemos que o Senhor caminha conosco. Que cada passo dado em meio à dor seja um testemunho silencioso de que ainda confiamos. Pai, quantas vezes pedimos ao Senhor que mude o cenário ao nosso redor, quando, na verdade, o Senhor está trabalhando profundamente dentro de nós. Queremos que as circunstâncias se ajustem, que as pessoas mudem, que os problemas desapareçam. Mas hoje reconhecemos que há processos em que o maior milagre não é a situação mudar, e sim o nosso coração ser alinhado à Tua vontade. Há decisões que estamos adiando porque parecem difíceis demais. Há hábitos que toleramos porque são confortáveis, mesmo nos afastando do Senhor. Há caminhos que insistimos em seguir, mesmo sabendo que não conduzem à vida plena. Pai, nesta hora, pedimos discernimento para entender quando o Senhor está nos chamando, não para esperar mais, mas para mudar de direção. Dá-nos sensibilidade espiritual para perceber que, às vezes, o bloqueio não está fora, mas na rota que escolhemos seguir. Ensina-nos a confiar que a Tua correção é expressão de amor, que cada ajuste que o Senhor faz em nós é sinal de cuidado, não de rejeição. Que quando o Senhor fecha uma porta, não é para nos frustrar, mas para nos proteger. Queremos um coração ensinável, disposto a abrir mão do orgulho e a reconhecer quando estamos insistindo em caminhos que não glorificam o Teu nome. Hoje nos colocamos diante de Ti com humildade. Mostra-nos onde precisamos alinhar nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossas prioridades. Não queremos apenas um alívio momentâneo, queremos transformação verdadeira. Que a nossa fé nos leve a obedecer, mesmo quando isso exige mudança profunda. Senhor, há momentos em que caminhar com o Senhor parece andar no escuro. Não vemos sinais claros, não sentimos respostas imediatas, não percebemos mudanças externas. Ainda assim, algo dentro de nós insiste em permanecer. Essa permanência não vem da vista, mas da confiança. Hoje reconhecemos que a fé que agrada ao Senhor não é aquela que depende de provas, mas aquela que se apoia na certeza de quem o Senhor é. Lembramos que foi pela fé que começamos essa caminhada. Não vimos com os olhos naturais, mas cremos com o coração. Foi confiando na Tua graça que nos rendemos. E é confiando nessa mesma graça que continuamos. Ajuda-nos a não abandonar o caminho quando a jornada fica silenciosa. Ensina-nos a entender que o silêncio não é ausência, mas muitas vezes preparação. Pai, fortalece aqueles que estão quase desistindo porque não veem resultado. Sustenta os que estão firmes, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem confirmação humana. Que aprendamos a confiar não no que sentimos, mas na fidelidade do Senhor que nunca falha. Que a nossa fé seja alimentada pela Tua palavra, não pelas circunstâncias. Hoje declaramos: continuaremos crendo, continuaremos buscando, continuaremos obedecendo. Mesmo quando não vemos, sabemos que o Senhor vê. Mesmo quando não entendemos, sabemos que o Senhor governa. Que essa confiança silenciosa produza raízes profundas, capazes de nos sustentar em qualquer estação da vida.
Pai, reconhecemos que existem muros em nossas vidas que não foram levantados de um dia para o outro. São barreiras formadas por anos de medo, decepção, traumas, palavras duras e escolhas erradas. Muitas vezes olhamos para esses muros e pensamos que são permanentes, intransponíveis. Mas hoje lembramos que quando caminhamos em obediência, até aquilo que parece sólido demais começa a ruir diante do teu poder. Ensina-nos a confiar nos teus processos, mesmo quando parecem simples demais ou até sem sentido aos olhos humanos. Há instruções do Senhor que exigem paciência, constância e fidelidade diária. Não é um grande ato isolado, mas uma sequência de pequenos passos que constroem o caminho do milagre. Dá-nos perseverança para continuar obedecendo quando nada parece acontecer. Pai, quebra os muros do orgulho que nos impedem de pedir ajuda. Derruba as muralhas do ressentimento que nos afastam da cura. Remove as fortalezas do medo que paralisam nossas decisões. Que aprendamos a confiar que o Senhor age enquanto caminhamos, enquanto obedecemos, enquanto permanecemos fiéis, mesmo em silêncio. Hoje declaramos que não vamos desistir no meio do processo. Não vamos abandonar a caminhada só porque ainda não vimos o resultado. Cremos que no tempo certo, aquilo que parecia inabalável cairá, não pela nossa força, mas pela tua fidelidade. Que a nossa fé continue firme, sustentada pela certeza de que o Senhor cumpre tudo o que promete. Senhor, confessamos que muitas vezes a fé e o medo caminham lado a lado dentro de nós. Não somos feitos de aço. Somos humanos, sensíveis, marcados por experiências que deixaram cicatrizes. Há decisões que sabemos que precisamos tomar, mas o coração hesita, a mente questiona, o passado tenta nos convencer de que não vale a pena tentar de novo. Ainda assim, hoje escolhemos confiar mais na tua palavra do que nas nossas emoções. Ensina-nos que sentir medo não nos desqualifica, mas permitir que ele nos governe sim. Queremos aprender a agir mesmo com o coração acelerado, mesmo com as mãos suando, mesmo com dúvidas batendo à porta. Dá-nos coragem que não vem da ausência de temor, mas da certeza de que o Senhor está conosco em cada passo do caminho. Pai, toma agora aqueles que estão travados pelo medo do fracasso, da rejeição, da perda. Lembra-os de que a tua presença é maior do que qualquer cenário adverso. Que cada passo dado em obediência seja uma declaração silenciosa de confiança. Que aprendamos a avançar enquanto as emoções ainda estão se ajustando. Hoje declaramos que o medo não terá a última palavra. A tua fidelidade é maior. A tua promessa é mais firme. Escolhemos obedecer, não porque é fácil, mas porque confiamos em quem nos chamou. Que essa escolha produza paz, maturidade e crescimento espiritual profundo. Pai, hoje reconhecemos algo que muitas vezes tentamos esconder. Nós não somos suficientes por nós mesmos. Tentamos ser fortes o tempo todo, sustentar tudo sozinhos, não demonstrar cansaço. Mas há um ponto em que a alma se dobra, e o corpo e o coração dizem, não consigo mais. E é exatamente aí que o Senhor se aproxima com graça, não com cobrança. Ensina-nos a não fugir da nossa limitação, mas a apresentá-la diante de Ti. Que aprendamos a descansar na verdade de que a Tua força se manifesta justamente quando a nossa acaba. Não queremos mais lutar com armas humanas em batalhas espirituais. Queremos depender da Tua graça que nos sustenta, nos levanta e nos renova. Pai, toca agora aqueles que se sentem sobrecarregados, vazios, sem energia emocional ou espiritual. Que eles percebam que não precisam fingir força diante do Senhor. Que possam dizer com sinceridade, eu preciso de Ti. Que essa rendição produza alívio, cura e restauração interior. Hoje recebemos a Tua graça como suficiente. Ela cobre nossas falhas, sustenta nossas quedas e nos ensina a continuar.
Que a nossa fraqueza não seja motivo de vergonha, mas um altar onde a tua presença se manifesta de forma real e transformadora. Pai, vivemos em dias cheios de ruído, muitas opiniões, muitos conselhos, muitas pressões tentando nos dizer o que fazer, como agir, para onde ir. Em meio a tudo isso, reconhecemos o quanto precisamos da tua sabedoria. Não queremos apenas fazer escolhas rápidas, queremos fazer escolhas corretas, alinhadas ao teu coração. Quantas vezes agimos por impulso, emoção ou orgulho, e depois colhemos consequências que poderiam ter sido evitadas. Hoje, nos colocamos diante do Senhor com humildade e pedimos: ensina-nos a ouvir mais a tua voz do que o barulho ao redor. Dá-nos discernimento para saber quando falar e quando silenciar, quando avançar e quando esperar, quando insistir e quando recuar. Pai, guia nossas decisões no trabalho, na família, nos relacionamentos e no ministério. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Guarda-nos de escolhas feitas por pressa ou vaidade. Que cada decisão reflita a dependência do Senhor e não autossuficiência. Hoje escolhemos buscar sabedoria antes de agir, oração antes de reagir, direção antes de decidir. Confiamos que o Senhor se agrada daqueles que o consultam e promete conduzir cada passo com fidelidade. Que a nossa vida seja marcada por decisões que glorificam o teu nome. Pai amado, encerramos esta oração com o coração mais consciente da tua presença constante. Muitas vezes, a jornada da fé parece solitária, como se ninguém percebesse nossas lutas internas. Mas hoje lembramos e declaramos: nunca caminhamos sozinhos. O Senhor está conosco em cada passo, em cada decisão, em cada dia comum e em cada batalha silenciosa. Quando o desânimo tenta nos paralisar, tua presença nos sustenta. Quando a coragem parece faltar, tua palavra nos fortalece. Quando o futuro assusta, lembramos que o Senhor já está lá. Não seguimos confiando porque somos fortes, mas porque sabemos que o Senhor é fiel e não abandona a obra que começou em nós. Pai, ajuda-nos a manter um coração adorador mesmo em tempos difíceis. Que não sejamos dominados pelas circunstâncias, mas sustentados pela esperança. Que a nossa fé continue crescendo, amadurecendo e produzindo frutos visíveis de amor, paciência e perseverança. Que a nossa vida seja um testemunho silencioso de que vale a pena confiar no Senhor. Hoje, descansamos nessa verdade. O Deus que nos chamou é o Deus que nos acompanha. Ele não falha, não se cansa e não perde batalhas. Entregamos o amanhã em tuas mãos e seguimos confiantes, sabendo que a tua graça e a tua paz nos acompanham todos os dias. Que essa palavra não termine aqui, mas continue ecoando na sua semana. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal Inspiração em Palavra, porque amanhã estaremos juntos novamente, compartilhando mensagens que fortalecem a fé, alinham o coração e nos ajudam a dar passos firmes, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Aqui cada vídeo é um convite para caminhar mais perto de Deus, com profundidade, verdade e esperança. E eu libero sobre a sua vida uma palavra profética alinhada com tudo o que foi ministrado hoje. Deus está prestes a honrar um passo de obediência que você quase desistiu de dar. O Senhor viu a sua luta silenciosa, o seu medo escondido e diz: avança, porque o milagre vai te encontrar no caminho. Aquilo que parecia parado vai começar a se mover quando você decidir confiar mais uma vez. Se essa palavra é para você, escreva nos comentários o que Deus falou ao seu coração, declare sua fé ou compartilhe aquilo que você está esperando do Senhor. Guarde isso. Quem confia em Deus nunca anda sozinho.
E quem obedece no escuro verá a luz se manifestar no tempo certo. Agora clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela e continue sendo edificado. Deus ainda quer falar com você.